Olá pessoal, tudo bem? Eu quero analisar um texto com vocês hoje. A gente falou sobre graça no domingo passado e esse texto me veio muito à mente porque ele tem sido usado, né, por algumas linhas teológicas aí para reforçar uma ideia de que a graça de Deus ela é tão grande, mas ela é tão grande, né? Ela é uma hipergraça que ela não exige que a gente tenha uma vida transformada. É mais ou menos assim: venha para Deus e continue como está. Então, esse texto de Romanos, capítulo 7, versículo 19, diz assim: porque se não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, o que Paulo está dizendo aqui, segundo essa linha, é que ele não consegue fazer o bem que ele gostaria, e o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo, porque parece que há um certo poder maior sobre ele que o impede da sua própria vontade acontecer. Bom, eles acabam usando outros textos para reforçar isso, né? Então, claro que toda heresia ela vem com um pouco de verdade, né? Lá em Romanos 3, 23, a gente sabe que Paulo diz, né, que todos pecaram, todos estão afastados da glória de Deus, que todos nós somos pecadores. João também vai falar na sua primeira epístola que se alguém afirma que está sem pecado é mentiroso. Então eles usam esses textos e reforçam a ideia de que nós somos todos pecadores e não temos domínio, não temos controle e não conseguimos nos libertar desse poder do pecado. Bom, eu quero então apresentar aqui 3 regras hermenêuticas para a gente analisar esse texto e verificar se realmente ele cabe nessa interpretação. A primeira regra é a regra do pensamento do autor. A gente vai usar outros textos do próprio autor, em outras cartas, em outros livros, para entender se ele reforça isso ou se ele refuta essa ideia. Então, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo ensina que não vem tentação sobre nós maior do que a gente possa suportar, né? E que Deus nos dá o escape, ele providencia uma saída para que a gente possa suportar essa tentação. Então esse texto ele refuta aquela ideia, né, de que a gente não consegue se livrar do mal que quer fazer, que não quer fazer, aliás. Em 2 Coríntios 9:8, o mesmo Paulo escrevendo diz que a palavra de Deus ela nos enche de graça, né, suficiente para que a gente transborde em boas obras. Então, de novo, esse texto refuta aquele dizendo que eu quero fazer o bem, mas não consigo. Mas aqui está dizendo que a graça de Deus nos capacita para viver uma vida transbordante. Paulo escrevendo a Tito, lá no capítulo 2, ele fala que a graça de Deus ela se manifestou salvadora a todos os homens, e essa graça nos ensina a renunciar às paixões do mundo e a viver de uma maneira, um estilo de vida santo, justo, piedoso. Então, esses textos, o pensamento de Paulo, quando a gente vai olhar um pensamento ampliado dele, não combina com essa interpretação mais liberal que usam daquele texto. A segunda regra que eu quero usar aqui é a regra do texto dentro do contexto. A gente analisa então alguns capítulos anteriores, alguns posteriores, e verifica se a interpretação daquele texto específico está dentro de um conjunto maior de textos, né? A gente analisa então que os capítulos 5, 6, 7 e 8 de Romanos, eles fazem parte do mesmo bloco de interpretação. E aí a gente analisa lá, por exemplo, lá em Romanos 5, 21, Paulo está dizendo que o pecado reinou para a morte, mas a graça reina para a vida, para a justiça, e ela nos concede vida eterna, né? No capítulo 6, ele vai dizer que o pecado não nos domina mais, porque agora, antes nós estávamos debaixo da lei, mas agora nós estamos debaixo da graça. Então, percebam como não combina com aquela interpretação, e ele finaliza o capítulo 8, que é o clímax desse bloco, dizendo que agora a gente não tem mais condenação sobre nós, aqueles que estão em Cristo Jesus,
por meio de Cristo, eles recebem o espírito de vida, né, que os libertou, e não mais o espírito do pecado, da lei, né, que gera a morte. Então, percebam como as coisas não combinam, né? Aquela interpretação, então, essa interpretação mais liberal daquele texto, diz que Paulo está falando sobre ele no atual presente, né? No momento atual, pós-conversão. Mas, na verdade, a interpretação mais clássica, mais tradicional, de séculos, sempre diz que Paulo ele fala sobre o antigo Paulo, antes da conversão. Vamos analisar a terceira regra, a regra da coerência doutrinária. O que essa regra diz? O que a Bíblia fala sobre esse tema? O que os outros autores falam sobre esse tema, né? Qual é a compreensão bíblica disso? Então, em 1 João 2, por exemplo, João ensina que é possível nós não pecarmos. Pedro vai dizer na sua segunda epístola que Deus nos faz escapar da corrupção e viver em santidade. Judas vai dizer na sua epístola que os imorais, eles serão condenados. Então, os outros autores bíblicos reforçam a ideia dessa vida de santificação, que nós sim podemos escolher fazer o bem agora em Cristo Jesus e que nós sim podemos renunciar o mal e o pecado, pois Cristo já nos libertou de tudo isso. Nós vivemos uma nova vida. Paulo fala sobre isso, né? Agora que estamos em Cristo, vivemos uma nova vida, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então eu gostaria de deixar esse texto, essa reflexão, essa análise hermenêutica, para que a gente não caia nessa cilada de pensar que a gente está liberado, já que Paulo, mesmo até Paulo não conseguiu resistir ao mal, por que eu resistiria, né? Eles dizem. Bom, Paulo quis fazer o bem, mas ele não conseguia, então não é isso. Aquele texto está dizendo sobre um Paulo na lei, ele não havia conhecido a graça de Deus ainda e ele tentava se justificar pela regra, pela observância da lei. Então aquilo não se auto-justificava. Quando ele entendeu a graça, ele percebeu então que a vida dele foi transformada. Que a sua também seja, em nome de Jesus. Fique na paz, Deus abençoe.